Então, pessoal, vamos lá. Na página 29, ele começa a expor agora as transformações das unidades de volume. Se você lembrar, as unidades elas têm dois sentidos. Da esquerda para a direita, que elas aumentam, no caso do volume, de 1000 em 1000 vezes. Tá? E da direita para a esquerda, elas não diminuem. Elas vão ficar cada vez menores. Elas decrescem de 1000 em 1000 vezes. Né? Por isso são unidades cúbicas, tá bom? Então, na questão número 1, ela fala o quê? Efetue as conversões. Letra A, 13,62 metros cúbicos em decímetros cúbicos. O que fazer? Basta você multiplicar por 1000, que ficaria, então, para você 13.620 decímetros cúbicos. Letra B, 731,2 centímetros cúbicos em metro cúbico. Já é o contrário. Você vai caminhar da direita para a esquerda. O que acontece? Os valores se tornam cada vez menores. Então, nesse caso, letra B, o que fazer? Você vai dividir o que você tiver por 1 milhão. Aí ficaria 0,0007.312 metros cúbicos. Letra C, 52,631 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Basta multiplicar agora por 1 milhão, que deu 52.631.000 centímetros cúbicos. Letra D, 7.200,364 milímetros cúbicos em decímetros cúbicos. De novo, você vai caminhar da direita para a esquerda. Então, aqui uma divisão. Divisão por quanto? Por 1 milhão. Ficaria, então, para você 0,007.200.364. São números muito pequenininhos, tá? Letra E, 64,856 metros cúbicos em milímetros cúbicos. Olha essa aqui. Multiplica-se por 1 trilhão. 1 bilhão, quer dizer, 1 bilhão. Ficaria, então, 64.856 milhões de milímetros cúbicos. E a letra F, 0,0483 decâmetros cúbicos em decímetros cúbicos. Basta multiplicar por 1 milhão. Ficaria, então, 48.300 decímetros cúbicos. Questão de número 2. Escreva como se leem as medidas a seguir. Letra A, 14 metros cúbicos e 578 decímetros cúbicos. Se você observar nas unidades cúbicas, cada casinha ela comporta sempre 3 valores. O que faltar, coloque-se 0. Letra B, 29 hectômetros cúbicos e 607 decâmetros cúbicos. Letra C, 3 decímetros cúbicos e 970 centímetros cúbicos. E letra D, 10 decímetros cúbicos. Terceira questão. Observe a figura ao lado, tem uma figura na sua apostila, para responder aos itens. Quando a caixa estiver cheia, quantos cubinhos caberão, primeiramente, na base da caixa? A base da caixa é a primeira fileira. Na primeira fileira, reparem que ela vai ter 6 cubinhos, comprimento, 3 na largura. Mas, para ela estar completamente cheia, deve ser 18. É necessário 18 cubos na primeira fila, que seria a base. E no total, a caixa inteira, se você observar,
é formado por 3 fileiras. Cada fileira cabe em 18 cubos. Então, 18 vezes 3 dá 54. Ou seja, 54 cubos no total. Agora, página 30, dialogar e conhecer. Olha bem, deseja-se calcular o volume de paralelepípedo representado a seguir usando a unidade de cada medida, 1 centímetro cúbico. Então, reparem que tem um cubinho pequenininho e tem um paralelepípedo imenso. E o que ele fala? Para isso foi feita uma indicação no próprio desenho, representando os cubos necessários para formar esse objeto. Então, reparem bem, naquela caixa imensa, ele pode ser dividido em várias caixinhas, vários cubos menores, para preencher completamente essa caixa. Aí ele fala o seguinte, na questão número 1, complete o desenho dos cubos que faltam e, em seguida, determine o volume do paralelepípedo. Então, é só você fazer a linhazinha, completando lá as fileirinhas que estão faltando. E para achar o volume que nós já vimos anteriormente, basta multiplicar base vezes largura vezes altura ou profundidade. Então, no caso, 4 vezes 2 vezes 3 é igual a 24 centímetros cúbicos. Então, e a questão de número 2. É a mesma questão, só que na página 31, o cubo é o mesmo, e ele fala o seguinte, quantos cubos foram desenhados? Se você observar, em cada face, ele colocou 12 cubos. Tem 12 cubos na frente, e vai ficar 12 cubos aonde? Na parte de trás. Como você pode deixar, no caso, esse 12, letra B? Repare que são 4 fileiras, cada uma com 3 cubos. 4 vezes 3, 12. E quantos cubos faltam ainda para ser completado? Tem 12 na frente, tem 12 atrás. Faltariam 12 cubos para serem completados. Então, questão agora de número 3. Ele fala o seguinte, repare, sempre olhe para a sua apostila, tem figuras já preparadas, prontinhas, tá? Na resolução da atividade, Levi utilizou um método diferente e ele decidiu desenhar primeiro os cubos que formam a parte superior. Reparem que ele pegou a figura e desenhou na primeira etapa 8 cubos idênticos, né? Aí pergunta, quantos cubos ele desenhou na primeira fileira? São 8. Só contar. 4 vezes 2 dá 8. Como é possível chegar a esse valor? Ele desenhou 2 fileiras com 4 cada uma. 4 vezes 2, 8 cubos. Quantos cubos faltam para completar a figura inteira? Observe que são 3 fileiras. Cada fileira cabem 8 cubos. Falta completar 2 fileiras. 2 vezes 8, 16. Ou seja, falta, então, 16 cubos. Quarta questão. Como é possível determinar o volume de paralelepípedo fazendo apenas operações matemáticas entre as dimensões? Foi o que nós vimos. Para se achar o volume de paralelepípedo, basta você fazer o quê? Multiplicar comprimento vezes largura vezes altura ou profundidade. Então, é 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24 centímetros cúbicos. Na página 32, ela retrata para vocês o que eu já havia falado anteriormente, até já havíamos feito já, a maneira matemática de você achar o volume de um cubo e de um paralelepípedo, que é uma caixa. O volume da caixa, você multiplica comprimento vezes largura vezes altura. E do cubo, que é um grande dado, como são arestas, são lados iguais, ficaria, então, A vezes A vezes A, que o comprimento é o mesmo.
Então, você poderia fazer A vezes A, multiplicar 3 vezes o mesmo valor e acharia o volume de onde? De um cubo. Aí, na questão de número 1, fala o seguinte: determine o volume dos paralelepípedos retângulos representados a seguir. Letra A tem 3 dimensões iguais: 8,2, 8,2 e 8,2. Então, o que fazer? É 8,2 vezes 8,2 vezes 8,2, que daria um total de 551.368 centímetros cúbicos. Letra B, minha figura tem agora 3 dimensões: 3, 7 e 5. Então, ficaria 3 vezes 7 vezes 5, que é igual a 105 centímetros cúbicos. Veja como é que é bem rápido até. Segunda questão. Um barco de madeira tem a forma de um paralelepípedo retângulo maciço, com 14,3 centímetros de comprimento, 14 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Qual o volume desse barco? Basta você multiplicar as 3 dimensões. 14,3 vezes 14 vezes 20, que daria um total de 4.004 centímetros cúbicos. E a questão de número 3, que na sua tarefa tem só a letra A, mas a letra A e B é a mesma coisa, praticamente. Em um cubo de 4,5 metros de aresta, de lado, calcule a sua área total. Lembrem, cubo é formado por 6 quadrados. Então, a sua área total é 6 vezes a área do quadrado, ou seja, 6 vezes 4,5 vezes 4,5, que é igual a 121,5 metros quadrados, que é uma área. Depois, letra B, ele fala do volume. Como você pode achar o volume de um cubo? Multiplicando 3 vezes o mesmo valor que é ao seu lado. Ficaria 4,5 vezes 4,5 vezes 4,5, que daria 91,125 metros cúbicos. Então, só repetindo, na terceira questão aí na sua telinha, a letra B, é para que você determine o volume daquele cubo que tinha lá do aresta 4,5. Então, ficaria 4,5 vezes 4,5 vezes 4,5, deu 95,125 metros cúbicos. Página 33 agora. Fui até que eu mandei você uma atividade que eu passei, se vocês lembrarem. Falei sobre a piscina, sobre a conta de água, que existia uma ligação muito grande que envolvia a parte de capacidade com a parte de volume. Capacidade é o que eu posso colocar, que eu posso preencher um volume. O que acontece com a piscina. Então, eu passei algumas relações importantes, tais como eu passei que 1 decímetro cúbico vale 1 litro. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, vamos lembrar o que nós estamos falando em sala de aula, ou nas aulas online, tá bom? Então, agora é com você, questão 1, página 33. Ele me dá um cubo e pergunta qual é o seu volume. Basta você multiplicar o 12 3 vezes. 12 vezes 12 vezes 12, que deu 1.728 centímetros cúbicos. Letra B. Qual o volume da região interna? Mas antes ele fala o seguinte, você montou um cubo com madeiras que tinha uma espessura de 1 centímetro. Ok? 1 centímetro de espessura. Ele perguntou qual o cubo do material fechado. Bonitinho. Depois perguntou qual o volume da região apenas interna. Na região interna, eu vou ter que retirar 2 centímetros que simbolizam a madeira que você construiu a sua figura, a sua caixa. Então, 12 tira 2, dá 10. Então, se eu tirar esses 2 centímetros da espessura da caixa, eu formaria um cubo
de 10 centímetros de aresta, de lado. Então, o novo volume ficaria o quê? 10 vezes 10 vezes 10, que daria, no total, 1.000 centímetros cúbicos, que equivale a 1 decímetro cúbico. E, se você lembrar das definições online, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, eu preciso que vocês tenham essas noções ou tenham lido as informações que vocês tiveram comigo. Tá? Isso, para mim, é muito necessário. Página 35, questão número 1. Transforme as medidas a seguir. Letra A, 12,2 decalitro em litro. Basta multiplicar por 10. Ficaria 122 litros. Letra B, 26,35 hectolitros em decilitros. Aí, quem perguntou ainda há pouco, quando você caminha da esquerda para a direita, você vai sempre multiplicar. Então, letra B multiplica-se por 1.000, daria 26.350 decilitros. Letra C, 3,25 litros em hectolitros. É o contrário. Litro, hectolitro, eu vou andar para onde? Para a esquerda. Quando você anda para a esquerda, você utiliza a divisão. Então, nesse caso, divide-se por 100. Ficaria 0,0325 hectolitros. E letra D, 6,24 centilitros em decalitro. Basta dividir o que você tiver por 1.000. Aí ficaria 0,00624 decalitros. Questão de número 2. Escreva como se leem as medidas a seguir. Letra A, 14 decalitros, 165 centilitros. Letra B, 15 decilitros e 24 mililitros. Letra C, 20 litros e 16 centilitros. Questão 3. Resolva situações, problemas a seguir. Uma caixa d'água tem internamente 2,4 metros de comprimento, 2 de largura e 1,2 metros de altura. Calcule em litros a capacidade dessa caixa d'água. Então, o que fazer inicialmente? Acharemos o volume dela em metros cúbicos. Como? Multiplicando as 3 dimensões. 2,4 vezes 2 vezes 2,4. Acharíamos 5,76 metros cúbicos. Só que nós vimos na teoria, cada 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, o que fazer? Multiplique-se o que você tiver por 1.000. Ficaria, então, 5.760 litros. Letra B. Uma caixa d'água na forma de um cubo que tem internamente 2 metros de aresta, de lado. Quanto isso tem de capacidade? Como um cubo tem 3 dimensões iguais, então o que fazer? Multiplica-se as 3 dimensões primeiro. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 metros cúbicos. Lembrando que cada 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 8 vezes 1.000 vai dar 8.000 litros. E letra C. Quantos litros de água são necessários para encher totalmente uma piscina de 12,5 metros de comprimento, 8 metros de largura e 1,8 metros de profundidade? Primeiro, vou multiplicar as 3 dimensões e vou achar a capacidade, o volume dela em metros cúbicos. Então, é 12,5 vezes 8 vezes 1,8, que foi igual a 180 metros cúbicos. Lembrando que cada 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, aí, daria 180.000 litros de água nessa piscina. Então, observem, gente, que é uma coisa meio de louco.
que eu havia falado anteriormente. Uma piscina é muita água. É muita água. E o desperdício influencia em diversas áreas financeiras e tudo mais, natureza, tudo mais. Página 37, dialogar e conhecer. Questão de número 1. Um caminhão, como da figura, é usado para transportar areia. Sabendo que as medidas indicadas correspondem à região interna da caçamba e que a areia é comprada em metros cúbicos, qual é o volume de areia que o caminhão pode conter, pode levar? Basta multiplicar as 3 dimensões. No caso, 6 vezes 2 vezes 1, que daria 12 metros cúbicos. Então, o caminhão só pode carregar, no máximo, 12 metros cúbicos. Continuando. Quantas viagens o caminhão precisa realizar até o cliente para entregar 60 metros cúbicos de areia? Se cada caminhão cabe em 12 metros cúbicos, então o que fazer? 60 dividido por 12, que vai ser igual a 5. Então, logo, o caminhão vai precisar fazer 5 viagens para levar aquela quantidade de areia ao seu cliente. Questão de número 2. Uma caixa d'água tem o formato de um cubo de 1,2 metros de aresta. Determine o volume de água que essa caixa pode conter. Como é um cubo, basta você fazer o quê? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Daria 1,728 metros cúbicos. Letra B. O volume da água na caixa, se ela tiver até com a altura de 1 metro apenas. Então, qual é o volume dela agora? É 1,2 vezes 1,2 vezes 1, que daria 1,44 metros cúbicos de volume. E a letra C, se o volume da caixa tiver apenas com 5 centímetros de altura. 5 centímetros é igual a 0,05 metros. Então, qual seria o nosso novo volume? 1,2 vezes 1,2 vezes 0,05, que daria um total, então, 0,072 metros cúbicos. Questão de número 3. Essa questão também é bem interessante até. 2 torneiras são abertas ao mesmo tempo e lançam a mesma quantidade de água por minuto. De acordo com os dados da figura a seguir, e considerando que os recipientes foram produzidos com o mesmo material, determine qual dos dois vai encher primeiro. Justifique sua resposta com conceitos de volume e capacidade. Então, o conceito aqui é fazer o cálculo matemático. O primeiro recipiente tem 3 dimensões, todas elas em centímetro. Então, eu vou achar o volume dele, que é 35 vezes 12 vezes 15, que deu 6.300 centímetros cúbicos. O segundo recipiente, uma dimensão é 1,5 decímetros, a segunda é 12 centímetros e a terceira, 3,5 decímetros. Como eu quero comparar esses recipientes, eu vou transformar o segundo recipiente, as unidades, em centímetro. 1,5 decímetro é 15 centímetros. 3,5 decímetros é 35 centímetros. Então, multiplicando 15 vezes 12 vezes 35, também acharíamos 6.300 centímetros cúbicos. Ou seja, os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de líquido, cabem a mesma coisa. Ou seja, então, eles vão encher os 2 ao mesmo tempo. Isso aí era certinho. Vão encher ao mesmo tempo. Pode ver que mudou o formato, mas as dimensões em si continuaram as mesmas. Quer dizer que eles comportam a mesma quantidade de materiais. E na página 40, ele se refere à unidade de massa, né? Que é quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligramas, tá?
E ele faz uma brincadeira interessante. Ele coloca uma balança, tem um peso de A em uma parte e B e C na outra parte. Só que a balança está caída em relação a A. Quer dizer o quê? A massa de A ela é maior que a soma da massa de B e C juntas. E ele faz a pergunta: o que se pode afirmar em relação à massa de A, B e C? Que a massa de A ela é maior do que a soma da massa de B e C. C, isso é normal. Tá? Depois a letra B fala o seguinte, a número 2. Se você trocar o valor de B por uma fruta que tem a mesma massa de B, o que acontece? A balança vai ficar da mesma forma, que a massa é a mesma, não vai alterar em nada. Ok, gente?